Olá, boa tarde. Eu sou a acadêmica Daiane Pontes, do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, campus Parintins. E eu vou dar continuidade à apresentação do capítulo 3 do livro Contribuições ao Ensino de Literatura. O capítulo 3 é intitulado Em Busca de Leitores, a Reinvenção do Ensino de Literatura, de autoria de João Carlos de Souza Ribeiro. No primeiro vídeo, com a acadêmica Terciane Castro, vocês acompanharam uma parte introdutória sobre esse capítulo e também ela fala no vídeo sobre o primeiro estágio do que refere à questão da literatura, do ensino de literatura em sala de aula. Agora o segundo estágio, ele vai falar sobre a questão fundadora da literatura, que se refere ao uso do texto de literatura em sala de aula, e o autor ele explica que os professores eles usam uma metodologia totalmente intuitiva e que lhe faltam estratégias para ensinar literatura. E aí, nesse sentido, ele fala que o ensino de literatura em sala de aula está muito pautado no fingimento, na premissa de que os alunos fingem que aprendem e os professores fingem que ensinam. E isso vai contra aquilo que a literatura, a função fundadora da literatura. Isso também se refere porque há esse desvio em relação à literatura e como o texto literário é utilizado em sala de aula, porque os interesses do texto eles estão voltados para fora do contexto do aluno. O texto literário ele é ensinado, ele é lido em sala de aula, mas ele desconsidera a realidade do aluno. Então, o aluno ele não consegue perceber a aplicabilidade de se ensinar e de aprender literatura em sala de aula. E também existe uma prática de que a literatura ela é utilizada para se ensinar a língua. No caso, ensinar a língua portuguesa. A gente vê um estudo muito gramaticalizado da literatura. Por isso ele diz que é preciso despir a literatura, no sentido de não utilizar ela como instrumento de ensino da língua, mas como instrumento de ensino para a própria literatura, diferente do ensino de língua. Então, nesse sentido, a literatura é transportada para a sala de aula, mas ela tem um desvio da sua função originária. A aplicação do texto literário, ao invés de despertar no aluno a habilidade de autointeração para alcançar a alteridade, estabelecendo e ultrapassando os parâmetros da socialização, a literatura, o texto literário utilizado em sala de aula acaba sendo uma aula muito monótona, em que o próprio autor fala, chega a dar sono no aluno. Por isso que ele diz que o professor ele tem que trabalhar estratégias, tem que trabalhar metodologias, formas de utilizar o texto literário em sala de aula como fonte de prazer, como estímulo à leitura, como forma de revelar outra dimensão do próprio ser humano, de transformação, para que a literatura deixe de ser um fardo, deixe de ser algo monótono, algo que dá sono no aluno e desestimula o professor. A literatura acaba sendo tida como uma disciplina que pode ser descartável, que não tem função nenhuma, porque não contribui de nenhuma forma para o aluno. E aí o autor ele vai destacar que é preciso você olhar para a essência da obra de arte. É preciso você utilizar o texto literário como forma de formação de leitores, promover o diálogo, a interlocução, a interação, de forma que o texto literário ele ultrapasse os muros da escola e que ele também esteja presente na realidade do aluno. E ele destaca que existe uma distância muito grande entre o aluno e o professor, porque em sala de aula não existe esse diálogo entre o aluno e o professor, porque a literatura enquanto objeto de estudo, ela também está distanciada da sua função, do seu valor, o valor do texto literário. E aí o professor não consegue estudar a literatura em sala de aula
através do seu verdadeiro significado e não consegue passar aquilo que está no texto literário para a experiência individual de cada aluno, para a vida de cada aluno. De que forma que o texto literário está presente na realidade, considerando que a realidade social de cada aluno ela é muito diversificada. Por isso, nesse processo de ensino-aprendizagem da literatura, do ensino da literatura, é preciso estar pautado na apreensão do saber. Que o texto literário, cada texto literário, ele tem saberes que podem ser extraídos dele. Então, essa função do texto literário, de trazer conhecimento, de trazer saber, precisa ser feito de forma estratégica para conseguir estimular o aluno a ler o texto literário em sala de aula, mas também estar estudando a literatura fora do ambiente escolar, e que ele consiga perceber através do texto literário como que ele vê isso na sua vida, na sua realidade social, na sociedade em geral, nos grupos sociais que ele participa. Então é preciso haver uma comunhão entre o texto literário e a realidade social. Isso deve ser uma prática que o professor deve desenvolver em sala de aula como forma de libertação e fruição do cognitivo do aluno. Por isso, o ensino de literatura, atualmente, ele precisa de uma reinvenção dentro de sala de aula, como forma de perceber essas realidades e também permitir que o aluno consiga fazer uma passagem em diversos universos, porque em cada texto literário existem componentes e elementos que são necessários e que ajudam a compreensão do próprio ser humano, na sua interioridade, na sua subjetividade, e também entender o texto literário como arte. O autor destaca muito isso, o conceito da literatura enquanto arte e a essência da vida. Por isso, o professor em sala de aula tem que olhar para a literatura e pautar o ensino de literatura, considerando que a literatura apresenta questões inerentes à condição humana, ao mundo, ao homem, à vida. A literatura ela também é um misto entre a realidade objetiva e a realidade ficcional, uma mistura entre sonho e vida prática. Por isso, nessas funções da literatura, além do prazer estético, a literatura também é um fenômeno histórico-social que nasce da criatividade do escritor. Mesmo que seja uma realidade ficcional, as narrativas literárias elas representam o mundo, as pessoas, a vida, ou seja, a história e a sociedade. É importante que o professor, ao ensinar literatura, apresente que é um texto literário, mas enquanto texto literário, ele também apresenta verossimilhança com a realidade. Por isso, a literatura é um movimento, um fenômeno que é fruto de um contexto histórico e social e que acompanha a evolução da sociedade. Então, a gente vai perceber isso nos textos literários, e são essas características em relação ao ensino da literatura que o autor vai destacar muito no capítulo 3. Pensar a literatura para o ensino próprio dessa área, e não utilizar a literatura como ensino para outras áreas, como o ensino da língua portuguesa. Por isso é interessante que o professor em sala de aula pense estratégias que façam com que o aluno ele se dedique ao estudo da literatura, e que as aulas de literatura não sejam apenas para o ensino de gramática ou da língua, ou de como se escrever corretamente, mas que seja um ensino pautado nas funções que a literatura exerce, estabelecer e desenvolver a criticidade do aluno ao ler o texto literário e conseguir fazer uma relação do texto literário com a sua realidade social. São esses os destaques que o autor faz no capítulo 3 do livro que nós estamos apresentando. Capítulo 3, Em Busca de Leitores e a Reinvenção do Ensino da Literatura. Esse livro vocês podem acompanhar aqui no link do vídeo. A gente vai deixar disponibilizado o link para baixar o livro e o livro na íntegra completo para quem quiser acompanhar
o capítulo 3 da obra, bem como todos os outros capítulos em que o autor vai falar sobre essas contribuições ao ensino da literatura.